O vento cortante de outubro jogava as folhas amarelas pelo pátio da escola, como se fossem cartas velhas que ninguém mais queria ler. Vanéia Slitsin subia os degraus do prédio de 5 andares, mexendo no bolso em busca de moedas soltas, um pedaço de borracha de estilingue e um toco de lápis de cor quebrado. Os dedos encontraram tudo, menos o que ele realmente precisava, as chaves. Parou diante da porta marrom desgastada e puxou a maçaneta com força. Trancada. Encostou a testa no metal frio e fechou os olhos, sentindo um nó se formar no estômago. Não era fome, era raiva de si mesmo. Que desastrado eu sou, murmurou, deslizando até se sentar no degrau. Sua mãe trabalhava na central telefônica da cidade e só voltaria às 7 da manhã, depois do turno da noite. Os vizinhos? Mal os conhecia. Em 6 meses morando ali, o máximo que trocavam eram cumprimentos rápidos no corredor. Tirou do mochila o livro de matemática, apoiou-o nos joelhos e ficou olhando pela janela da escada. Lá fora algumas pessoas passavam apressadas, envoltas em casacos e cachecóis. Em breve anoiteceria de vez. 6 meses atrás, tudo havia mudado de repente. Sua mãe chegou do trabalho pálida, segurando um telegrama amarelado, e ficou calada por longos minutos antes de soltar: Seca, vó Nádia faleceu. Deixou um apartamento para a gente. Vanéia demorou para entender do que ela falava. A avó, ele tinha visto apenas 2 ou 3 vezes na vida, e mesmo assim de relance. Era uma história confusa e triste. Quando seus pais ainda viviam juntos, vó Nádia não suportava o pai dele. Sua filha vai se perder com esse vagabundo, repetia para a mãe. Mas quando o pai realmente os abandonou 3 anos antes, a avó não demonstrou satisfação. Pelo contrário, fechou-se em si mesma e cortou qualquer contato. 8 anos de silêncio. 8 anos de rancor. E agora do nada um apartamento em herança. Um cômodo só, em um prédio velho, mas era deles, um lugar para chamar de lar. Antes disso moravam em um quartinho alugado onde, no inverno, o vento entrava por todas as frestas, e no verão o ar ficava tão abafado que mal dava para respirar. Parece que a consciência pesou no final, suspirou a mãe enquanto juntava suas poucas coisas. Vanéia estremeceu. O outubro daquele ano estava especialmente cruel, com um frio que mordia os ossos. No corredor do prédio fazia um pouco menos frio do que na rua, mas não o suficiente. Abriu o livro de matemática e tentou se concentrar nas contas, mas os números dançavam diante dos olhos. O que ele queria mesmo era comer, dormir e que a mãe chegasse logo. Lá embaixo, a porta de entrada bateu com estrondo. Alguém subia a escada carregando sacolas pesadas que rangiam a cada passo. Vanéia se levantou um pouco para espiar. Primeiro apareceu um topo de cabeça coberto por um lenço escuro, depois uma figura alta e magra envolta em um casaco surrado. Era Lidia Maveevna Vorotsova, a vizinha do apartamento ao lado. Ele a reconhecia de vista, mas quase nunca trocavam palavras. Sempre séria, com um ar de quem não tinha tempo para bobagens. Sua mãe contava que ela tinha trabalhado em uma escola, na biblioteca. A mulher subia devagar, parando a cada lance de escada, como se as sacolas a puxassem para baixo. Quando chegou ao andar deles, Vanéia se endireitou sem querer. Boa noite, disse, inseguro. Lidia Maveevna ergueu o rosto. Alguns fios brancos escapavam do lenço, e seus olhos cinzentos, atrás dos óculos redondos, o observavam com atenção. A noite é boa, embora gelada, respondeu calma. E você, o que faz aqui sozinho? Esqueci as chaves, admitiu Vanéia, sentindo o rosto queimar. Minha mãe está trabalhando até de manhã. A vizinha colocou as sacolas no chão e tirou do bolso um enorme molho de chaves. Entendi. E o que pretendia fazer? Passar a noite neste corredor? Não sei, confessou o menino. Lidia Matveevna o olhou por mais alguns segundos. Não havia irritação em seu olhar, nem reprovação, apenas uma reflexão silenciosa. Bom, disse por fim, entre na minha casa. Tomamos um chá, e depois a gente vê. Vanéia hesitou. Sua mãe sempre repetia, não vá à casa de estranhos. Mas uma vizinha não era exatamente uma estranha. E fazia frio, e ele estava com fome. E se minha mãe se preocupar? Perguntou, ainda receoso. Ligamos para ela no trabalho e explicamos, respondeu a mulher, já abrindo a porta. Entre, não fique aí parado. O apartamento era igualzinho ao deles em planta, mas completamente diferente no clima. Livros por toda parte, nas estantes, sobre a mesa, até no parapeito da janela. Um cheiro aconchegante pairava no ar, canela talvez ou baunilha. Nas paredes, fotos em molduras escuras, sobre o armário, pequenas estatuetas de porcelana. Vem para a cozinha, disse Lidia Maveevna, tirando o casaco. Vou esquecer a água para o chá. A cozinha era pequena, mas impecável.
Uma toalha de mesa com flores miúdas cobria a mesa, e na prateleira havia potes de geleia caseira e mel. Como te chamas? Perguntou a vizinha enquanto enchia a chaleira. Vanei. Quer dizer Ivan, corrigiu-se o menino. E o sobrenome? Sergeyevich. Então, Ivan Sergeyevich. Eu sou Lidia Maveevna. Pode me chamar assim mesmo, como todo mundo. Colocou a chaleira no fogão e virou-se para ele. Agora vamos ligar para sua mãe. Qual é o nome dela? Svetlana Alexandrovna. Svetlana Alexandrovna Kislitsina, repetiu a mulher, discando o número da central no telefone de disco antigo. Moça, poderia me conectar com Svetlana Alexandrovna Kislitsina? Svetlana Alexandrovna, boa noite. Sou Lidia Maveevna Vorotsova, sua vizinha do terceiro andar. Seu filho esqueceu as chaves e estava sentado na escada. Convidei-o para ficar aqui comigo. Não se preocupe, está tudo bem. Até amanhã. Não há de quê. Até logo. Desligou o telefone e olhou para Vanei. Sua mãe autorizou? Claro, respondeu a mulher. Ela agradeceu e pediu para avisar que passa aqui de manhã. A chaleira começou a apitar. Lidia Matveevna preparou o chá em uma chaleira de porcelana, pegou pratos do armário e cortou pão com gestos precisos, sem pressa. Vanei ficava quieto, com medo de atrapalhar. E na escola, como vão as coisas? Perguntou ela, passando manteiga no pão. Mais ou menos. Estou no 4º ano. O que estão estudando agora? Matemática, português, ciências, leitura. E aí, o que estão lendo? Vanei franziu a testa. Ler não era bem sua praia. Preferia jogar futebol no pátio ou montar modelos de avião. Ah, sim. As Velas Escarlates, lembrou. Ótimo livro, aprovou Lidia Maveevna. E você gostou? Não muito, admitiu o menino. Tudo parece muito fantasia, pouco real. Pela primeira vez naquela noite, a vizinha sorriu. Foi como se seu rosto inteiro se transformasse, ficando mais suave. Talvez você não deva procurar a verdade nos livros, Ivan Sergeyevich. Às vezes, o que importa é encontrar o sonho. Sonhos às vezes valem mais que a verdade. Tomaram chá com geleia de maçã caseira e conversaram. Lidia Matveevna perguntava sobre os professores, os amigos, as brincadeiras. No começo Vanei respondia com monossílabos, mas aos poucos foi se soltando. Falava sem medo, sem ser interrompido, sem ouvir sermões. Quando a noite fechou de vez, a vizinha arrumou o sofá da sala para ele, entregou-lhe um pijama limpo, provavelmente de algum parente, e cobriu-o com um cobertor quente. Durma bem, Ivan Sergeyevich disse, ajustando o pano sobre seus ombros. Amanhã sua mãe vem buscá-lo. Deitado no escuro, Vanei ouvia os sons desconhecidos. O tic-tac irregular do relógio na parede. O rangido das tábuas do assoalho, devia ser Lidia Maveevna na cozinha, provavelmente lavando a louça. O ar cheirava a chá e a papel envelhecido. Pensava em como aquela vizinha era estranha, severa à primeira vista, mas de uma bondade quietinha. Falava como professora, mas sem ser chata. E sua casa? Parecia uma biblioteca, cheia de livros e de um silêncio que não era vazio, mas cheio de histórias. Tudo parecia tão organizado, tão no seu lugar. Talvez todas as bibliotecárias sejam assim, pensou Vanei, bocejando como nos contos que lia. Lá fora, o vento uivava, arrastando folhas secas pelo pátio, mas ali dentro reinava um calor tranquilo. Pela primeira vez em 6 meses, o menino dormia em uma cama que não era sua, e no entanto, sentia-se estranhamente seguro. Antes de adormecer, ainda teve tempo de pensar que os esquecidos chaves talvez não fossem tão grande desgraça assim. Novembro cobriu a cidade com um manto cinzento de chuvas incessantes. À noite, as janelas se iluminavam com pontos amarelos de luz, transformando as casas em ilhas quentes no meio da escuridão úmida. Ivanei, sem perceber, ganhou sua própria ilha, o apartamento de Lidia Maveevna. As plantões noturnos da mãe aumentaram. Na central telefônica onde trabalhava, uma colega adoeceu, e Svetlana Alexandrovna se ofereceu para cobrir as horas extras. O dinheiro era urgente. Contas para pagar, comida para pôr na mesa, roupas para um filho que crescia sem parar. Assim, 2 ou 3 vezes por semana, Vanei cruzava o corredor até a porta da vizinha. No começo ficava tímido, mexendo nos dedos dos pés enquanto esperava na soleira. Mas Lidia Matveevna o recebia com uma naturalidade tão grande que parecia mesmo que ele fosse seu neto, apenas passando para uma visita. Lavou as mãos? Perguntava, enquanto pegava sua mochila. E a lição de casa já fez? Descobriu-se então que com a matemática, Vanei se saía bem, mas a leitura era seu calcanhar de Aquiles. Lia devagar, sílaba por sílaba, e o sentido das palavras escapava entre as letras como água entre os dedos. O problema não é a velocidade, explicava Lidia Matveevna, acomodando-o à mesa sob a luz amarela do abajur.
É a compreensão. Não leia com os olhos, leia com o coração. Tirando dos armários livros gastos pelo tempo, não os escolares, mas os de casa. O Cão Branco de Kuprien, Kachanka de Tchekov, os contos de Bazov. Ela lia em voz alta as primeiras páginas, depois entregava o livro ao menino para continuar. Sua voz, embora baixa, era cheia de significado. Cada palavra soava como se carregasse um peso próprio, uma importância. Veja como o autor descreve o cachorro, dizia, passando o dedo pelas linhas. Ele não escreve simplesmente o cachorro corria, escreve voava em saltitos. Sente a diferença? Vaneia sentia. Aos poucos, as letras deixaram de ser meros sinais pretos no papel. Elas ganhavam vida, transformando-se em imagens, em histórias. Em meados de novembro, quando a primeira neve já cobria as ruas, Vanei notou sobre a cômoda uma fotografia em moldura de prata. Um rapaz jovem de uniforme militar, sorrindo em preto e branco. Ao lado, outro retrato. Um homem de meia-idade de óculos com um rosto que lembrava muito de Lidia Matveevna. São seus parentes? Perguntou o menino enquanto tomavam chá à noite. Ela seguiu seu olhar e respondeu baixinho. Meu filho, Alyosha, e meu marido, Vasily Ivanovich. E onde eles estão agora? Lidia Matveevna ficou em silêncio por muito tempo, acariciando a borda da xícara até suspirar. Morreram há 10 anos. Voltavam da dacha quando houve um acidente. Havia gelo na estrada. O motorista do carro que vinha em sentido contrário perdeu o controle. Vanei baixou os olhos, envergonhado. Desculpe, não devia ter perguntado. Mas ela continuou calma. Alyosha tinha 26 anos. Acabará de voltar do exército, tinha começado a trabalhar. E Vasily Ivanovich era um ótimo engenheiro. Tinha mãos de ouro, consertava e construía tudo. Deve ser muito triste para a senhora, murmurou o menino. Nos primeiros anos, achei que não sobreviveria, admitiu ela. Depois, entendi que a tristeza também é memória. E enquanto nos lembramos, eles não se foram completamente. Depois dessa conversa, Vanei passou a observar as fotografias com mais atenção. Alyosha, de fato, tinha os mesmos olhos cinzentos da mãe, o mesmo nariz reto. Vasily sorria com uma bondade franca, aberta. Dezembro trouxe geadas de verdade e agitação pré-natalina. Lidia Matveevna revelou-se uma mestre em criar clima de festa. Ensinou Vanei a recortar flocos de neve de papel, mostrou como fazer enfeites de Natal com nozes e algodão. À noite colavam, pintavam, inventavam. A senhora sempre trabalhou em biblioteca escolar? Perguntou o menino, enrolando cuidadosamente uma noz com fio dourado. 40 anos, confirmou ela com um aceno. Primeiro em uma escola rural, depois nos mudamos para a cidade. Imagina quantas crianças passaram por minhas mãos. Cada uma era especial. E o que a senhora mais gostava no trabalho? Quando conseguia encontrar para uma criança sua livro. Aquele que fica para sempre no coração. Você já tem um? Vanei hesitou. Antes de conhecer Lidia Matveevna, li apenas porque era obrigado. Agora, os livros tinham outro sentido. Acho que... O Cão Branco respondeu incerto. Por que justamente esse? Porque o menino não traiu o cachorro, mesmo quando ofereceram muito dinheiro. Ela sorriu. Então você entende o que é lealdade. Isso é bom. Março não trouxe apenas os primeiros sinais de calor, mas também novas preocupações. Numa bela quinta-feira, quando Vanei voltava da escola, foi recebido pelo som de água jorrando e pelos lamentos da mãe. Vânia, venha rápido aqui. Chamou Svetlana Alexandrovna do banheiro. A torneira havia se desmontado por completo. O menino espiou pela porta e arregalou os olhos. A água esguichava debaixo da pia, formando uma poça no chão. A mãe tentava colocar uma bacia, mas era inútil. Tive que fechar a água do apartamento, disse ela, enxugando as mãos molhadas com um pano. Mas assim não dá. Como vamos ficar sem água? Teremos que chamar um encanador da prefeitura. 1 hora depois, bateram à porta. No batente, um homem de cerca de 40 anos, de rosto amável e mala de ferramentas gastas, ombros largos e postura robusta. Vestia um macacão de trabalho e um gorro de tricô. Mikhail Semyonovich gromou, encanadora apresentou-se, limpando os pés no tapete. Chamaram por mim? Sim, entre por favor, apressou-se a mãe. Vanei, pegue uns chinelos para o senhor. Mikhail Semyonovich trabalhou com calma, sem pressa. Examinou a torneira, balançou a cabeça e tirou as ferramentas da mala. Suas mãos, embora grandes, moviam-se com uma destreza surpreendente. Vanei observava da porta enquanto o encanador desmontava cuidadosamente o mecanismo quebrado. Essa torneira é dos tempos soviéticos, explicou o homem soltando uma porca. Serviu direitinho, mas já se gastou. Precisa trocar tudo. E isso sai caro? Perguntou a mãe, preocupada.
A torneira custa 30 rublos, a mão de obra 10, no total 40. Mas tem uma nova aqui mesmo, se quiserem que eu coloque hoje. Svetlana Alexandrovna suspirou aliviada. Vanei viu quando ela mentalmente contava o dinheiro da bolsa. Pode colocar, decidiu. Mikhail Semyonovich trabalhou por mais 1 hora, perguntando à mãe onde ficavam as coisas, despedindo-se pelo transtorno. Ao terminar, limpou tudo e enxugou as poças. Pronto, disse, abrindo a água. Testem. A torneira funcionava como nova. A água corria em um filete uniforme, sem pingar, sem vazar. Maravilhoso, alegrou-se a mãe. Muito obrigada. Quanto ficamos devendo? Ah não, o que é isso? Acenou com as mãos o encanador. Foi um servicinho simples. Só os 30 rublos da torneira. Vanei estranhou. Ouvirá os vizinhos reclamarem de encanadores que cobravam 3 vezes mais, faziam um serviço mal feito, mas aquele homem nem quis cobrar pelo trabalho. Não, assim não dá, insistiu a mãe. O senhor gastou tempo, veio até aqui. Tempo eu tenho de sobra, sorriu Mikhail Semyonovich. Ajudar pessoas boas não é trabalho, é prazer. Guardou as ferramentas, despediu-se e foi embora. A mãe ficou muito tempo à janela, acompanhando-o com o olhar. Uma semana depois, o encanador apareceu novamente. Dessa vez, sob o pretexto de verificar se a torneira nova estava funcionando. Depois, notou que a torneira da cozinha também pingava um pouco. Em seguida, lembrou que o radiador do quarto esquentava de forma desigual. Vanei percebeu que sempre que Mikhail Semyonovich vinha, a mãe mudava. Pentear-se com mais cuidado, vestir o melhor vestido, até passar um batom discreto e falar com ele de um jeito diferente, mais suave e mais feminino. Isso incomodava o menino. Depois que o pai foi embora, ele se acostumara a ter a mãe só para si. Eles eram uma equipe, uma família de 2. E agora aquele homem, com suas ferramentas e sorrisos tranquilos, aparecia sem ser chamado. Tia Lídia? Perguntou Vanei certa noite, enquanto tomavam chá com tortas. Por que a mamãe precisa desse homem? Lidia Maveevna olhou-o atenta por cima dos óculos. Que homem? O encanador, o Mikhail Semyonovich. Agora ele vem toda hora, arruma uma coisa, depois outra. E isso te incomoda? Vanei hesitou, procurando as palavras. Tenho medo de que a mamãe me abandone. Como o papai fez. A bibliotecária pousou a xícara e aproximou-se dele. Vanei, querido, os adultos não funcionam como as crianças. Eles precisam de um par, de uma família. Sua mãe é jovem, bonita. É natural que ela queira ser não só mãe, mas também mulher. E eu não sou suficiente? Para você sim. Mas os adultos têm outras necessidades. Precisam de apoio, de compreensão, de amor. E isso não significa que ela vai amar você menos. Vanei franziu a testa. Como a senhora sabe? Porque também fui esposa e mãe. E sei que o amor de mãe não se divide, se multiplica. Mas convencer o menino não foi fácil. Ele continuou a receber Mikhail Semyonovich com desconfiança, respondendo às perguntas do homem com monossílabos. E o encanador não insistia. Cumprimentava educadamente e não fazia perguntas indiscretas. Limitava-se a consertar o que fosse preciso, mas às vezes trazia algo interessante. Uma revista modelista construtor, um conjunto de parafusos e porcas. Pensei que pudesse servir, dizia, constrangido. Os meninos gostam de fazer coisas, não é? Um dia trouxe uma caixa com a maquete de um avião de guerra IL-2, um caça dos tempos da Grande Guerra Pátria. Eu montava isso quando era criança, explicou a Vanei. É muito legal. Se quiser, mostro como colar. O menino titubeou. O avião era bonito. E Mikhail Semyonovich não se impunha, não fazia cerimônia. Mostre, concordou. Passaram a noite inteira na mesa da cozinha, colando peças minúsculas. O encanador revelou-se um professor paciente. Explicava com calma, não se irritava quando Vanei errava. O importante nesse trabalho é não ter pressa, dizia, cortando cuidadosamente uma peça do canal de injeção. Quem corre tropeça. Para a mãe trazia flores, simples, baratas, mas escolhidas com gosto. Tulipas, narcisos, ramos de mimosa no Dia da Mulher. Até que no início de maio Vanei entendeu. Mikhail Semyonovich não era um inimigo. Não tentava substituir o pai nem afastar o filho, apenas queria cuidar da mãe. E a mãe ao lado dele ficava mais alegre, mais feminina, como se uma parte dela, adormecida, tivesse despertado. No dia do aniversário de Vanei, 11 anos, decidiram comemorar com simplicidade, mas em família. A mãe assou um bolo. Tia Lídia trouxe empadas de carne, e Mikhail Semyonovich chegou com 2 embrulhos. Isso é para você, aniversariante, disse, entregando uma caixa grande. E isso é para sua mãe. Dentro da caixa, um kit de ferramentas de verdade em tamanho infantil, chaves de fenda, alicates, martelo, chaves inglesas.
Agora você mesmo pode consertar muitas coisas, sorriu o encanador. Um homem em casa precisa saber trabalhar com as mãos. Para a mãe deu um lindo cachecol, simples, mas macio, azul claro como seus olhos. Tia Lídia, como sempre, presenteou com livros, As Aventuras do Capitão Ateras, de Júlio Verne, e um volume de poemas de Yesenin. Para a Alma disse, beijando o aniversariante. Depois do bolo, a mãe levantou-se, um pouco corada, e anunciou, tenho uma notícia. Eu e o Mikhail Semyonovich decidimos nos casar. Vanei olhou para o encanador. Ele estava ereto, mas nos olhos havia uma inquietação contida. E o senhor perguntou a minha opinião? Indagou o menino, sério. Claro, respondeu Mikhail Semyonovich. Sua opinião é a mais importante para nós. Vanei ficou em silêncio, observando a mãe feliz, bonita tia Lídia, que acenava com aprovação, e aquele homem grande e bondoso, que aguardava sua resposta com paciência. Está bem, disse por fim. Mas vou chamá-lo de tio Misha, não de pai. Combinado? Perguntou o encanador, sério. Tio Misha, então tio Misha. E pela primeira vez apertaram as mãos. Um homem e um menino, selando um pacto silencioso de paz e respeito mútuo. No dia do casamento, tio Misha apareceu com um terno novo, claramente comprado para a ocasião. Vanei ficava ao lado de tia Lídia, apertando com força um buquê de rosas brancas para a mãe. Quando os noivos assinaram os papéis e se beijaram, ele sentiu uma estranha emoção no peito, como se algo importante e irreversível tivesse acontecido em sua pequena família. O jantar de celebração foi em casa, só eles 5. Mikhail Semyonovich trouxe uma garrafa de champanhe e, com solenidade, serviu a todos. Até Vanei ganhou um pouquinho para brindar. Pela nossa família, disse tio Misha, levantando o copo. Para que estejamos sempre juntos, completou a mãe radiante. E para que o amor nunca acabe, acrescentou tia Lídia com uma ternura especial na voz. No dia seguinte, os recém-casados receberam uma surpresa. Tio Misha chegou com um envelope na mão. É uma passagem, explicou, corando de timidez. Um centro de repouso perto de Yaroslavo. Meu chefe deu de presente de casamento por uma semana. A mãe deu um grito de alegria, mas logo franziu a testa. E o Vanei? Não podemos deixá-lo sozinho. Não se preocupe, interveio tia Lídia. Ele fica comigo. Não é, meu querido? O menino assentiu. Ele também queria que a mãe descansasse. Nos últimos meses ela trabalhara muito, chegava cansada, e agora tio Misha mostrava que sabia fazer presentes assim generosos. Como o ano letivo estava terminando, a professora Ana Petrovna liberou Vanei das últimas aulas. Você terminou o 4º ano muito bem, elogiou ela. Especialmente em leitura. Sua mãe pode se orgulhar. Os 5 primeiros dias passaram como um sonho. Tia Lídia parecia ter rejuvenescido, planejando cada minuto que passariam juntos. Há tempo ela queria mostrar ao sobrinho os pontos turísticos da cidade, mas nunca tivera coragem de propor. Foram ao Museu Reserva, onde salas antigas guardavam ícones e livros séculos velhos. Tia Lídia contava tudo com tanto entusiasmo que até as vitrines empoeiradas pareciam mágicas. Olha esta letra, apontava ela para os traços elaborados de um manuscrito. Era escrita com pena de ganso. Cada linha levava horas. Imagina a paciência que precisavam ter. Andavam pelas ruas históricas, entravam em cafés para tomar sorvete. Tia Lídia comprava um esquimó para Vanei e lambia com prazer seu próprio picolé de baunilha em casquinha de wafer. Sabia como conheci o vovô Vasily? Contou ela certa vez, sentada num banco do parque. Ele veio consertar a fiação da escola onde eu trabalhava. Eu era jovem, tinha acabado de sair da faculdade. Ele puxava os fios e eu ficava olhando pensando, que homem sério, confiável. Depois, durante 6 meses, arranjava desculpas para aparecer toda semana. Como tio Misha. Riu Vanei. Exatamente como tio Misha, confirmou ela. Os homens, quando se apaixonam, ficam assim, bobinhos e doces. Em casa, tia Lídia ensinou Vanei a fazer oladi, panquequinhas russas, seguindo sua receita. Ficavam lado a lado na cozinha e ele, com cuidado, virava os círculos dourados na frigideira, enquanto ela falava da infância na aldeia. Minha avó dizia, Lida, lembre-se, uma casa se sustenta em 3 coisas, no pão, no carinho e na ordem. O pão é o cuidado com quem amamos, o carinho é o amor, e a ordem é quando cada coisa está no seu lugar. No 5º dia já preparavam uma surpresa para a volta dos pais. Vanei ajudou a rearrumar os móveis, lavar as janelas, dar brilho à casa. Tia Lídia assou o bolo Napoleão, favorito da mãe, e fritou pirojki de carne para tio Misha. Que saibam que pensamos neles, sentimos saudades, dizia ela, enquanto abria a massa com o rolo. O 6º dia, um sábado ensolarado, começou cheio de expectativa.
Os pais voltariam à noite, e era preciso fazer compras para o jantar de boas-vindas. Vamos fazer uma lista, propôs tia Lídia no café da manhã. O que vamos preparar? Salada Olivier, disse Vanei na hora. A mamãe adora. Então precisamos de presunto, batatas, cenoura, ovos, contava ela nos dedos. E não podemos esquecer a ervilha enlatada. Saíram sem pressa. O dia estava quente e caminhar até o mercado era um prazer. Vanei carregava uma sacola de pano vazia e tia Lídia, sua velha bolsa de couro com a carteira. Sabe, Ana Petrovna disse que estou bem preparado para o 5º ano, compartilhou ele pelo caminho. Principalmente em literatura. Isso é por sua causa, tia Lídia? Não, meu querido. Eu só apontei o caminho, mas foi você quem andou. Lembra como eu lia antes? Como um aluno de primeira série, sílaba por sílaba. Agora consigo até ler Robinson Crusoe. Lembro. Você é um campeão, Vanei. Seguiam pela estreita calçada entre os prédios de 5 andares, e o menino falava animado sobre a escola, os amigos, os planos para o verão. Tia Lídia ouvia sorrindo, fazendo perguntas de vez em quando. Foi então que ouviram o barulho do motor. Faltavam uns 30 metros para chegarem em casa. Um rugido agudo e estranho, de um carro velho que vinha em alta velocidade pela rua do condomínio. Vanei virou-se e viu um Deviaca, um Lada branco sujo, desgovernado, zigue-zagueando em sua direção. Ao volante, um homem de rosto vermelho. Mesmo de longe dava para perceber, estava bêbado. Muito bêbado. Tudo aconteceu em segundos. Tia Lídia avaliou a situação num instante, jogou-se sobre Vanei e o empurrou com todas as forças para o lado. O menino foi arremessado contra a entrada do prédio, tropeçou e caiu nos degraus de concreto. Tia Lídia não teve tempo de se esquivar. O carro a atingiu em cheio. Ela despencou no asfalto. Vanei levantou-se cambaleando, as pernas tremiam. Os ouvidos zumbiam. O coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Correu até tia Lídia e ajoelhou-se ao seu lado. Tia Lídia! Tia Lídia! Ela estava imóvel. Os óculos quebrados jaziam ao lado. Uma mancha roxa já se formava em sua testa. A perna esquerda estava torcida num ângulo antinatural. Mas ela respirava. Respirava. Vanei, sussurrou, sem abrir os olhos. Estou bem, choramingou ele. E a senhora? Está doendo? Aguento. O importante é que você está são e salvo. O motorista bêbado saiu do carro, balbuciando algo incompreensível, tentando ajudar, mas o cheiro de álcool que exalava era tão forte que dava náusea. Chamem uma ambulância, gritou Vanei. Liguem para o 03. Vizinhos correram para socorrer. Alguém já havia ligado para a emergência, outro trouxe um cobertor para cobrir tia Lídia. Ana Ivanovna, do segundo bloco, segurou Vanei pelos ombros. Não chore, menino. Vai ficar tudo bem. Mas como não chorar? Tia Lídia estava pálida, de olhos fechados, e aquilo era pior que qualquer pesadelo. A ambulância chegou 15 minutos depois, uma eternidade. O paramédico examinou a vítima rapidamente, anotando algo em uma ficha. Concussão cerebral, fratura na tíbia esquerda, contusões múltiplas, informou seco. Precisa de internação imediata. Eu vou com ela, declarou Vanei firme. Sou parente. Sou, o neto mentiu com a voz trêmula. No hospital, levaram tia Lídia para fazer raio-x, e Vanei ficou sozinho no corredor. Ana Ivanovna encontrou o telefone do centro de repouso e avisou os pais que disseram estar a caminho. O menino sentou-se num banco duro de madeira, culpando-se. Se eu não estivesse tão perto. Se tivesse visto o carro antes. Se eu fosse o culpado, repetia entre lágrimas. Ela me salvou, e agora está assim. Bobagem, disse Ana Ivanovna. O culpado é aquele motorista bêbado. E ela é uma heroína. Salvou você. 2 horas depois, trouxeram tia Lídia de volta para o quarto. A cabeça enfaixada, a perna engessada, mas ela estava consciente. Ao ver Vanei, esboçou um sorriso fraco. Então, meu rapaz? Correndo pra lá e pra cá? Está tudo bem, mentiu ele, engolindo o choro. Tia Lídia, me perdoe. Foi por minha causa. Não diga asneiras, interrompeu ela com voz fraca. Isso simplesmente aconteceu. Porque existem pessoas irresponsáveis, e nós dois não temos culpa nenhuma disso. Ela estendeu a mão e ele, com cuidado, segurou-a entre as suas. Tia Lídia, e a senhora não vai morrer? Não espere por isso, riu ela baixinho. Agora eu realmente mereci o título de avó. Afinal, as avós de verdade são capazes de tudo pelos netos. Ao anoitecer, chegaram os pais de Vanei desgrenhados, com os olhos cheios de medo e as malas de viagem ainda nas mãos. A mãe chorava. Tio Misha xingava, jurando encontrar o bêbado e dar o troco.
Mas o importante era que tia Lídia estava viva. Estava ali, ao lado deles. O mês de mel tinha terminado num quarto de hospital, mas foi justamente naquele dia terrível que Vaney entendeu de vez: família não é só alegria. Família é estar pronto para se sacrificar por quem se ama. As 3 semanas seguintes foram um teste de resistência. Não só para tia Lídia, mas para todos. Todo dia alguém aparecia para visitá-la. Trazia comida caseira, jornais frescos, flores colhidas no quintal da Dasha. Mas quem surpreendeu mais foi tio Misha. Aquele homem quieto, de poucos gestos, revelou uma capacidade de organização que ninguém suspeitava. Tirou férias do trabalho, montou uma escala de visitas, combinou procedimentos extras com os médicos. De manhã, levava a mãe de Vaney para o serviço. Depois do plantão noturno, ia buscá-la e a trazia direto para o hospital. Cozinhava, limpava as 2 casas, lavava roupa. Vaney observava tudo com admiração crescente. Tio Misha, disse o menino certa vez, enquanto secavam a louça juntos: "O senhor não está cansado de nós?" "De quem nós?" perguntou ele surpreso, enxugando um prato. "Das preocupações. São tantas coisas." Tio Misha parou, olhou para Vaney com seriedade e respondeu: "Sabe o que é família, Vaney? É quando as preocupações não são um peso, mas uma alegria. Quando a gente ajuda sem pensar em si mesmo." Naquele momento, Vaney percebeu: tio Misha já não era apenas o marido da mamãe. Era um membro de verdade da família deles. No final de julho, tia Lídia recebeu alta. Andava com muletas, a perna esquerda ainda doía, mas os olhos brilhavam de felicidade. Estar em casa, entre seus livros e fotografias, foi o melhor remédio. O verão passou em afazeres agradáveis. Os 4 iam para a Dasha de tia Lídia, um pequeno lote num condomínio de veraneio, onde ela cultivava tomates, pepinos e framboesas. Tio Misha consertava o galpão, a mãe capinava os canteiros, Vaney ajudava a tia Lídia a colher as frutas. O Alyosha brincava aqui quando era pequeno, contava ela, apontando para um velho balanço pendurado numa macieira. Foi seu avô Vasily que fez. Talvez sirva para você também. Até setembro, tia Lídia já estava totalmente recuperada. As muletas foram guardadas no armário, e ela voltou a cozinhar, arrumar a casa e ler para Vaney às noites. O outono e o início do inverno transcorreram tranquilos, num ritmo familiar. Vaney entrou no 5º ano, com matérias novas e professores novos, mas em casa tudo seguia igual. As noites aconchegantes na casa de tia Lídia, os jantares em família, as raras idas ao cinema todos juntos. Em dezembro, começaram os preparativos alegres para o Natal. Enfeitaram 2 casas, a deles e a de tia Lídia. Tio Misha trouxe uma árvore grande, e tia Lídia tirou, com a ajuda de Ana Ivanovna, uma caixa de enfeites antigos. Estes foram comprados pelo seu avô Vasily, explicava, desenrolando as bolas de vidro. E estes, o Alyosha fez na escola. Vaney pegava cada peça com cuidado, observando. Gostava de imaginar que muitos anos antes, o avô e o tio também tinham decorado a árvore se preparando para a festa. Uma semana antes do Ano Novo, ele fez um presente para tia Lídia, um cartão com suas próprias mãos. Recortou uma árvore de papel colorido, colou purpurina e escreveu, com sua melhor letra no interior, para minha avó de verdade. Com amor, seu neto Vânia. Na véspera, o jantar foi na casa deles. A mesa estava maior. A mãe vestiu um vestido bonito. Tio Misha, uma camisa de festa. Tia Lídia, o broche favorito com pedrinhas. E Vaney, o suéter novo que ganhou dos pais. Eram só 4 pessoas à mesa, poucos. Mas uma família de verdade, forte, unida não por laços de sangue, mas por amor e cuidado mútuo. "Por que brindamos?" perguntou tio Misha servindo o champanhe. "Por estarmos todos juntos", disse a mãe. "Por o destino nos ter unido", acrescentou tia Lídia. "Por uma família de verdade", concluiu Vaney. Os copos se tocaram, e no som cristalino dos brindes havia algo solene, algo que marcava um momento especial. Depois do jantar, Vaney entregou à tia Lídia seu cartão. Ela leu, e lágrimas escorreram por seu rosto. "Obrigada, netinho", sussurrou. "Este é o presente mais valioso da minha vida." Já era tarde quando todos se dispersaram. Vaney ficou junto à janela, olhando para o pátio coberto de neve. Nas outras janelas luzes piscavam, de algum lugar vinham música e risadas. "O Papai Noel existe sim", pensou o menino. "Ele nos deu uns aos outros." Um ano antes, ele era uma criança solitária, com apenas a mãe ao seu lado. Agora tinha tia Lídia, a melhor avó do mundo, e tio Misha, um homem confiável e bondoso, que amava aquela família como se fosse sua desde sempre. Uma família que não nasceu por obrigação, mas por escolha do coração. Uma família onde cada um estava pronto para proteger e apoiar o outro.
Um lugar onde cabiam todos: a mulher que perderá os entes queridos, o homem que encontrara um novo propósito e o menino que sonhava com um lar verdadeiro. Lá fora a neve caía em silêncio. Dentro de casa cheirava pinheiro e a felicidade. O ano novo lhes trouxera o presente mais importante: a certeza de que dali em diante nunca mais estariam sozinhos.